Bom, para a gente falar mais sobre essas negociações para tentar encerrar a guerra da Ucrânia, que a gente viu aí no começo da reportagem do Eduardo Barão, temos um convidado que é o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Ele está ao vivo conosco aqui. Obrigado, professor, como sempre, pela presença. Boa noite. Boa noite. Professor, o senhor acredita que, de fato, agora pode haver algum avanço nessa negociação com esse ultimato que deu hoje Donald Trump, com essa ameaça de mais tarifas sobre a Rússia? Será que pode avançar um acordo de paz? Bom, principalmente pelo fato de que os Estados Unidos agora resolveram pressionar efetivamente a Rússia, então a chance aumenta. Se a gente lembrar, no início da gestão Donald Trump, as pressões elas foram sobre Zelensky. Os Estados Unidos retiraram o apoio militar, suspenderam o envio de equipamentos, suspenderam o envio de recursos econômicos, inclusive porque apertavam já o orçamento dos Estados Unidos, e a pressão recaiu também não somente sobre a Ucrânia, mas especificamente sobre Zelensky, lembrando aqui aquele fatídico momento onde o Zelensky foi desgastado em público por Donald Trump. Então, ali o objetivo maior era efetivamente pressionar a Ucrânia para que ela cedesse aos pedidos da Rússia, principalmente relacionados à cessão de território. Agora, nesse momento, Donald Trump começou a criticar Putin, começou também a decidir retomar o envio de equipamentos militares para a Ucrânia e, por fim, está pressionando a Rússia com a aplicação de sanções adicionais. Essas sanções adicionais têm um limite. Joe Biden, o presidente anterior, junto com a Europa, já haviam organizado sanções muito severas sobre a Rússia, então a margem é pequena. Mas eu acho que a principal mensagem, e que talvez tenha alguma eficácia, é que os Estados Unidos vão agora retomar a carga toda sobre a Rússia, por conta de já terem percebido que o acordo não sai, principalmente por conta dos russos não terem aí uma boa vontade na mesa de negociações. Ô, professor, e o que é que aconteceu? O que é que levou a essa mudança de tom do presidente americano, como o senhor destacou muito bem, né? Logo no início do mandato, Trump concentrou a pressão sobre a Ucrânia, fez essa ameaça de cortar a inteligência, cortar o envio de armas e munições para a Ucrânia, houve aquele bate-boca na Casa Branca e havia até uma acusação de que Donald Trump estava usando um tom benevolente com Vladimir Putin, uma postura muito branda que destoava, inclusive, do histórico da diplomacia americana com os russos. Agora não, agora Trump passa a falar a linguagem que outros presidentes já usaram, passa a direcionar os ataques muito mais à Rússia do que à Ucrânia. O que aconteceu de lá para cá, professor? Por que mudou? E além dos fatores que você apresentou, também o que causou estranheza foi o fato de que Donald Trump tinha já na gestão anterior constituído uma proximidade com Putin. Putin está há mais de 20 anos ocupando os cargos de liderança na Rússia, mas a mudança ela vem por conta dos Estados Unidos terem percebido que se não mudam o foco e começam a pressionar novamente a Rússia, o acordo não vai sair. A Ucrânia ela já cedeu bastante em termos de negociação, ela sabe que ela não consegue sobreviver na guerra somente com apoio europeu, apesar de ser substancial, de ser importante, porque os Estados Unidos são responsáveis ainda por cerca de 60%, ou seja, bem mais do que os europeus, em termos de manter a Ucrânia na guerra. Sem os Estados Unidos, ela não subsiste por muito tempo. Ela vai acabar sucumbindo. Então é melhor negociar um acordo desinteressante do que ser derrotada pelos russos e ter que ceder muito mais. Então, do lado ucraniano, o trabalho já foi construído com bastante chance de vir de lá uma proposta razoável de acordo. Mas a Rússia decidiu não ceder nem sequer um centímetro. Então, as pretensões envolvem 20% do território ucraniano, que é algo realmente muito representativo, o reconhecimento definitivo da sua soberania, da soberania russa sobre a Crimeia, que é o território anteriormente conquistado, e ainda questões que envolvem aí de compensações financeiras para a reconstrução da Ucrânia, que a Rússia não está disposta a negociar nenhum centímetro. Então, ela não cede absolutamente nada em termos de negociação. Acertadamente, a gestão Donald Trump, que fez como proposta de governo
né, na campanha eleitoral do ano passado, a vencer aí barreiras para a construção de acordos, tanto nesse conflito, Rússia e Ucrânia, quanto já está fazendo em relação ao de Israel com o Irã. Então, eles sabem que, caso não se consiga pressionar a Rússia de forma substancial, o acordo não sai, e aí esse compromisso de campanha fica aí fora de cumprimento por parte de Donald Trump. Então agora tem que pressionar a Rússia para que ela ceda pelo menos uma parte daquilo que ela pretende e dessa forma, já que a Ucrânia já está um pouco mais disposta, como eu mencionei, haja uma chance de acordo. Nesse momento atual, com tudo que a Rússia quer sendo atendido, acordo não sai. Agora, professor, falando um pouco mais da questão econômica, qual o grau de eficácia dessa medida que foi anunciada por Donald Trump, essa possível sobretaxação da Rússia? Porque a Rússia já enfrenta sanções da comunidade internacional desde o início da guerra, passou a ser mais sancionada com o passar do tempo, então já convive com esse cenário de fechamento de portas, de perdas de parceiros, essa hostilidade, por exemplo, dos Estados Unidos, e tem, por outro lado, um fortalecimento da relação com a China, né? A China hoje ocupa também um espaço econômico no mapa global muito relevante, é uma parceira importante da Rússia, tanto é que o Trump se mostrou bastante incomodado aí nessas últimas semanas com o fortalecimento do BRICS, veio o anúncio da taxação contra o Brasil, que é também membro do bloco, enfim, aparentemente é um incômodo dos Estados Unidos com essa rede de influência de Rússia e China sobre o restante do mundo. A Rússia conseguiria enfrentar essas sanções americanas ou não? A medida pode ter efeitos práticos? Qual a análise, professor? A margem de resultados dessas medidas é muito reduzida. Elas são sanções muito severas. Elas surpreenderam a Rússia logo depois que ela invadiu a Ucrânia. Como ela já havia conquistado a Crimeia, a Rússia acreditava que invadiria a Ucrânia, conseguiria os pleitos iniciais, que eram a não inclusão e não ingresso da Ucrânia na OTAN e na União Europeia, e que tudo se resolveria rapidamente. E não, houve uma resistência da Ucrânia inesperada, um apoio ocidental substancial à sua manutenção no conflito e essas sanções inéditas. Então elas já são muito altas, muito severas. Tanto é verdade que quem mantém a Rússia ainda em pé não são somente as reservas que ela preparou para esse conflito, ela se organizou para entrar nesse conflito com a Ucrânia, como também o aumento do comércio internacional com os BRICS, principalmente com a China. A China, inclusive, viu ali uma oportunidade em comprar produtos russos, principalmente recursos naturais necessários para a sua economia, petróleo se destaca, gás também, e ela que tem mantido a Rússia no conflito. Mas, de qualquer forma, né, os americanos eles têm uma margem muito pequena do que podem adicionalmente fazer. Há um impacto, a Rússia tem sentido, mas não determinante para sair desse conflito. Inclusive, por esse fato é que os Estados Unidos já perceberam que tem que envolver a China. Então, a China teria que dar um basta a esse comércio estendido, aumentado com a Rússia, caso contrário, se sabe que ela estaria mantendo a Rússia no conflito e não colaborando para a sua extinção, não colaborando para acabar com isso. Essas ameaças adicionais do Donald Trump têm uma margem muito pequena de resultado. Já logo de largada, a Europa, os Estados Unidos e o Japão aplicaram medidas muito severas. A margem agora adicional é irrelevante. Perfeito, é a avaliação do professor Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional. Obrigado, professor, como sempre, pela presença aqui com a gente e uma